A chuva fina daquele sábado se intensificara, transformando a garoa vespertina numa cortina cinza que lavava as ruas de São Paulo, espelhando o céu nublado na poça d'água escura que se formava perto da calçada. O cheiro de asfalto molhado e terra úmida subia, misturando-se com o resquício de café coado há horas. Ana Lúcia sentia o frio umedecer seus ossos, um cansaço que não vinha apenas da jornada matinal na feira, mas de uma vida inteira carregando pesos invisíveis. As dobras na pele fina de suas mãos, que outrora pareciam mapear histórias de labuta, agora pareciam mais profundas, sulcos, onde a vida havia escorrido sem deixar rastros vibrantes. Ela puxava o casaco de lã, já surrado pelo tempo, mais para dentro de si, como se pudesse, com aquele gesto, aquecer não só o corpo, mas a alma que parecia feita de vidro empoeirado, pronta para estilhaçar ao menor toque. No ônibus lotado, enquanto as pessoas se empurravam em busca de um espaço mínimo de respiro, ela se sentia um fantasma. Ninguém parecia notá-la, nem o jovem com os fones de ouvido no volume máximo, nem a mãe com o bebê no colo, nem o senhor que lia o jornal com a atenção cirúrgica de quem ignora o caos ao redor. Era sempre assim, um muro invisível a separava do mundo, uma película fina, mas intransponível, que a tornava transparente, inaudível. Ela podia tossir, podia suspirar, podia até deixar uma lágrima escorrer sorrateira pela linha das rugas que se formavam ao canto dos olhos, e ainda assim passaria despercebida. Era a invisibilidade que os anos de silêncio haviam construído ao redor dela, um casulo de ausência. A dor não era aguda, era um incômodo constante. A sensação de ser uma sombra na paisagem, de ter sua presença apenas registrada nos boletos pagos e nos impostos debitados. Ela não era vista, não era sentida, não era uma pessoa em sua plenitude. Era uma sobrevivente. E a sobrevivência tinha um preço: a supressão do eu. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais a saber que essa história chega até você. Por quase 30 anos, Ana Lúcia havia sido Ana Lúcia de Marcelo. E Marcelo? Ah, Marcelo. O nome vinha como um sopro frio em sua memória. Um homem pragmático, de poucas palavras e menos ainda afeto. Ele a escolhera, como se escolhe um eletrodoméstico de boa marca, que cumpre sua função sem dramas. O casamento deles fora uma sequência de dias cinzentos, pontuados por refeições silenciosas e noites onde o toque era um ritual vazio, desprovido de paixão ou ternura. Ela lembrava-se do cheiro dele, sempre o mesmo sabonete, o mesmo desodorante, sem surpresas, sem variações. Como um cronômetro. Ele chegava, comia, lia o jornal, assistia à TV e ia dormir. E ela? Ela era a figura ao lado, a coadjuvante da própria vida, a administradora da casa, a costureira talentosa que ele nunca elogiou, porque mulher tem que saber fazer as coisas. A solidão, para Ana Lúcia, não era apenas a ausência de companhia, era a ausência de ser notada, de ter seu valor reconhecido. Marcelo tinha um talento peculiar para fazer com que ela se sentisse pequena, insignificante. Não com gritos ou palavras cruéis, mas com um silêncio pesado, com o olhar que a atravessava como se ela fosse ar, com a ausência de um elogio, de uma pergunta sobre o dia dela, de um toque não solicitado. A traição dele, descoberta anos depois em um bilhete esquecido no bolso de um paletó, não foi um choque que a derrubou, mas a confirmação de uma verdade que seu corpo já sabia. Ela não era suficiente. Não para ele, não para ninguém. Depois daquele dia, algo dentro dela se recolheu ainda mais. Deixou de lutar, de tentar chamar atenção, de se enfeitar. Para quê? As poucas vezes em que ousou vestir algo mais colorido, usar um batom vibrante, Marcelo a olhava com uma sobrancelha arqueada, um misto de estranheza e desaprovação velada. Vai a algum lugar especial? Ele perguntava, e a implicação era clara. Ela não tinha um lugar especial, e nem precisava de uma roupa especial para o dia a dia tedioso que levavam. E assim, Ana Lúcia começou a desaparecer. Primeiro, nas cores de suas roupas, que se tornaram neutras, discretas. Depois, em sua postura, que se curvou um pouco, como se quisesse ocupar menos espaço. Seus cabelos, que ela amava exibir longos e castanhos na juventude, foram encurtados e, com o tempo, ela se resignou aos fios grisalhos, mantendo um corte prático, sem vaidades. As rugas? Ah, as rugas. Elas chegaram não como marcas de risadas, mas como caminhos de preocupações silenciosas, de noites sem sono, de expectativas frustradas. Ela as observava no espelho, traçando com a ponta dos dedos as linhas finas ao redor da boca, as pálpebras levemente caídas, os traços de um rosto que se tornou uma paisagem conhecida, mas pouco visitada, até por ela mesma. Era o mapa de uma mulher que havia aprendido a sobreviver, a passar despercebida, a não ser um incômodo para ninguém.
A morte de Marcelo, há 3 anos, não trouxe a libertação que muitos esperariam. Trouxe um silêncio ainda maior, uma vastidão que ela não sabia como preencher. A casa, antes preenchida pelo seu silêncio e o dele, agora ressoava apenas com o seu. Os objetos dele, a poltrona onde lia o jornal, os livros técnicos na estante, o cheiro de loção pós-barba que por vezes ainda pairava no ar, eram fantasmas mudos de uma vida que ela havia compartilhado, mas nunca verdadeiramente vivido. Ela não sentia falta dele, mas sentia falta de não sentir falta. Sentia falta de ter alguma emoção que não fosse a resignação. A vida se tornara uma rotina milimetricamente organizada para evitar qualquer surpresa, qualquer sobressalto que pudesse quebrar a frágil bolha de sua existência. Acordava cedo, preparava seu café, costurava peças simples para clientes fiéis, lia um livro barato de romance, assistia à novela e dormia. Dia após dia. Um ciclo, uma engrenagem funcionando no vácuo. Naquele dia, porém, o encontro na feira havia sido um pequeno tremor, quase imperceptível, mas que persistia. O toque da mão de Elias, aquele calor, aquela voz que parecia um abraço, tinha sido um desvio da rotina, uma nota fora do tom em sua sinfonia de tons pastéis. Ela havia apanhado a carteira, agradecido e se virado, apressada, como sempre fazia quando a atenção se voltava para ela. Mas, por um instante, sentiu-se vista. Não de uma forma constrangedora, mas de uma forma que seu corpo, sua alma, há muito não experimentavam. O olhar dele não era de pena, nem de curiosidade, nem de desaprovação. Era de reconhecimento, de uma gentileza inabalável. Era como se por um milésimo de segundo o muro invisível que a cercava tivesse sido atravessado. Sentada no banco do ônibus, observando as gotas de chuva escorrerem pela janela, Ana Lúcia tentava afastar a lembrança daquele breve encontro. Não valia a pena nutrir esperanças, alimentar ilusões. Ela era uma mulher de 58 anos, sem nada a oferecer. As marcas do tempo em seu corpo e em sua alma eram profundas demais para serem apagadas. Quem iria querer uma mulher assim? Uma mulher que havia esquecido como sorrir de verdade, como rir alto, como sentir o calor de um toque que não fosse apenas físico, mas que a alcançasse em sua essência mais profunda. Apenas um tolo ou um homem muito bom para ver algo de valor ali. E ela não acreditava mais em homens muito bons. O mundo, sua vida, a havia ensinado que as pessoas são egoístas, que os relacionamentos são transações e que ela, Ana Lúcia, tinha pouco ou nada a barganhar. Seu currículo sentimental era um atestado de falência. Ainda assim, mesmo com a mente tentando apagar a fagulha, o calor da mão de Elias parecia queimar em sua pele. Um braseiro diminuto no inverno de sua existência. Era uma sensação estranha, quase incômoda, porque desequilibrava o muro que ela havia construído. Seus dedos envelhecidos, acostumados à rigidez dos tecidos e à picada da agulha, pareciam ter absorvido uma memória inesperada. Lembrar do tom de voz dele, da forma como seus olhos azuis haviam fixado os dela, sem desviar, sem julgamento. Era quase uma traição à sua própria resignação. O cheiro dele, algo fresco e amadeirado, diferente de qualquer coisa que ela conhecesse, ficou impregnado em sua mente. Um pequeno e perigoso resquício de uma possibilidade. Ao descer do ônibus, a chuva ainda caía, e o ar úmido beijava seu rosto com uma frieza familiar. O caminho até sua pequena casa era um ritual, passo a passo. A bolsa de compras pesando no ombro. A fachada simples, a pequena janela com cortinas de renda que ela mesma fizera, era o seu porto seguro, o seu esconderijo. Ninguém a esperava, ninguém a saudava. A porta rangia ao abrir, e o silêncio da casa a abraçava. Um abraço que ela conhecia bem, que não aquecia, mas também não machucava. Ela acendeu a luz da sala, um brilho amarelo pálido que mal espantava as sombras dos cantos. Tirou os sapatos molhados, preparou um chá de camomila, o mesmo de todas as noites, e sentou-se à beira da janela, observando a chuva cair. O vapor quente da xícara em suas mãos tentava aquecer seus dedos, mas o frio vinha de dentro. Ela pensou nas conversas que não teve, nos sonhos que guardou, nas risadas que engasgou. Pensou nos vestidos coloridos que costurou para outras mulheres, mas nunca para si. Pensou na vida que poderia ter sido, se houvesse sido mais corajosa, menos crédula na frieza do destino. Mas não havia espaço para lamentos. Lamentos eram para os jovens, para aqueles que ainda tinham tempo de mudar o curso das coisas. Ela, Ana Lúcia, estava velha demais para lamentos, velha demais para romances, velha demais para qualquer coisa que não fosse a sua própria e silenciosa sobrevivência. Aquele breve encontro na feira, o calor de uma mão, um olhar gentil, era apenas um breve desvio. Logo, o mundo voltaria a ser como era, e ela voltaria a ser a sombra que ele esperava que fosse. Mas por que, então, o calor daquela mão ainda ardia em sua memória, teimoso, como uma pequena chama que se recusa a apagar? A manhã avançava devagar,
arrastando-se pelos paralelepípedos úmidos da pequena praça, onde o mercado semanal se desdobrava em cores e vozes abafadas. Ela estava lá, como sempre, com sua sacola de lona poída, escolhendo as maçãs mais firmes, sentindo o peso de cada legume como se pesasse não apenas o alimento, mas os anos de esforço, de sustento de si e de outros. Os ombros curvados sob a carga invisível da existência pareciam sussurrar uma história de sacrifícios incontáveis, de mãos que ofereceram tudo e nada pediram em troca. O frio daquele outono tardio entrava nos ossos, e ela se encolhia um pouco mais dentro do casaco gasto, a respiração formando pequenas nuvens no ar rarefeito. Foi então que ele surgiu, uma figura familiar que começava a pontuar seu dia com uma estranha regularidade. Não era impertinente, mas presente, uma sombra atenta que ela sentia mesmo antes de ver. Desta vez, ele segurava algo pequeno, um lenço de algodão de canto bordado que ela jurava ter perdido há semanas. Dona Helena, ele disse, a voz grave e calma, sem a pressa ou a condescendência que tantos outros exibiam. Acho que a senhora deixou isto cair perto da igreja outro dia. Ela pegou o lenço, surpresa. Era mesmo o dela, com a inicial bordada pela própria mãe, num tempo que parecia pertencer a outra vida. Um calor tênue se espalhou por seus dedos gelados, não apenas pelo tecido, mas pelo gesto. Um gesto simples, quase trivial, mas que carregava o peso de uma observação. Alguém havia notado. Ah, muito obrigada, meu jovem, ela murmurou, a voz um pouco rouca pela emoção contida. Eu nem me lembrava mais dele. Ele assentiu, os olhos percorrendo a sacola pesada que ela carregava. Está indo para casa? Posso lhe dar uma carona. Estou de saída para aquele lado. A proposta a pegou desprevenida. Uma carona. A última vez que alguém se oferecera para levá-la a algum lugar, ela tinha 40 anos e a vida de outras 3 pessoas nos ombros, correndo de um lado para o outro, sem tempo para aceitar gentilezas. A recusa veio quase automática, uma resposta reflexa de décadas de autossuficiência. Não, obrigada. Não precisa se incomodar. É perto. Uma caminhada me faz bem. Ela tentou sorrir, mas a boca se moveu com dificuldade, os músculos desacostumados à expressão de um contentamento tão simples e inesperado. A verdade era que cada passo com aquela sacola era um desafio, mas a ideia de ceder, de permitir-se ser cuidada, parecia uma traição ao seu próprio ser. Não sou um fardo, pensou ela. Sempre me virei sozinha e continuarei a me virar. Mas ele não se moveu. Seus olhos, de um tom indefinido entre o cinza e o verde, eram firmes, mas não exigentes. Não é incômodo nenhum, Dona Helena. Pelo contrário. E o tempo está virando. Vai chover logo. Ela sentiu uma gota fria tocar sua testa. O céu, antes apenas nublado, começava a se escurecer. Uma parte dela, a parte cansada e fria, ansiava pelo conforto de um carro, pelo alívio daquele peso nos ombros. Mas a outra parte, a guardiã de uma vida inteira de independência, resistia com ferocidade. Eu não posso, ela começou, a frase habitual presa na garganta. Sou velha demais para incomodar. Ele deu um passo à frente, não invadindo seu espaço, mas diminuindo a distância entre eles. O canto dos lábios se curvou ligeiramente. A idade não é um impedimento para a gentileza, Dona Helena. Pelo contrário. Deixe-me ajudá-la. Havia algo na sua persistência, na sua calma, que a impedia de recusar novamente com a mesma veemência. Era como se ele enxergasse, além da superfície de suas negativas, como se percebesse a batalha interna que ela travava. Ela apenas assentiu, um movimento quase imperceptível da cabeça. E ele, sem mais perguntas, pegou a sacola pesada de sua mão e a conduziu até o carro. Um modelo antigo, mas bem cuidado. Ele abriu a porta para ela e o gesto, tão simples e cavalheiro, a desarmou ainda mais. Fazia tanto tempo que ninguém lhe abriu uma porta. Ela entrou, sentindo o estofamento macio sob as mãos enrugadas. O perfume sutil de algo limpo, talvez sabão, talvez pinho, a envolveu, estranhamente reconfortante. Ele fechou a porta com um clique suave e, em seguida, guardou sua sacola no banco traseiro antes de assumir o volante. A viagem foi em silêncio quase total. Ele fez algumas perguntas amenas sobre a horta dela, sobre o tempo, e ela respondeu com monossílabos, ainda processando a estranheza da situação. Seus olhos percorriam o cenário familiar que passava pela janela, mas sua mente estava em outro lugar, revisitando memórias. Quantas vezes ela carregou pessoas, fardos, preocupações, sem nunca ter a chance de ser a passageira, a cuidada. As mãos que agora repousavam sobre as coxas já haviam limpado feridas, preparado refeições para doentes, afagado cabeças febris, enxugado lágrimas. Aquelas mãos sabiam dar, mas haviam esquecido como receber. Ao parar em frente à sua casa, ele saiu rapidamente para abrir sua porta novamente e retirar a sacola. Está entregue, Dona Helena?
Ela desceu do carro sentindo as pernas um pouco fracas, talvez pelo cansaço acumulado ou pela emoção não dita. Muito obrigada, meu jovem. Obrigada mesmo. A gratidão era um nó na garganta. Ele apenas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, mas que parecia um farol de calor. Qualquer coisa é só chamar. E com isso, ele partiu, deixando-a na calçada com a sacola na mão e uma sensação nova, quase perturbadora na alma. Os dias que se seguiram foram pontuados por esses pequenos atos. Ele aparecia discretamente no momento certo. Uma tarde, enquanto ela regava suas plantas no pequeno jardim em frente à casa, ele parou o carro e desceu com um saco de terra adubada. Vi que suas roseiras estão precisando. Peguei um pouco a mais na loja hoje. Ela novamente tentou recusar, mas ele já estava despejando o adubo com uma eficiência tranquila. Outra vez, ela estava na padaria, contando moedas para pagar um pão fresco. E ele, que estava na fila atrás, simplesmente estendeu a mão e pagou. Não, por favor, ela disse, envergonhada, sentindo o rosto corar. Não posso aceitar. Eu sou velha. Não é certo que um jovem gaste comigo. O velho argumento, a barreira protetora que ela erguera ao longo da vida, ressurgia. A ideia de ser cuidada, de ser tratada com uma gentileza que não era merecida, era quase insuportável. O que ele quer? Por que ele faz isso? Ninguém faz nada de graça. A desconfiança era a casca que a protegia. Ele olhou para ela, não com pena, nem com impaciência, mas com uma intensidade que a fez parar. Seus olhos pareciam penetrar as camadas de cansaço, de orgulho ferido, de uma vida inteira de doação. Ele não a via apenas como uma mulher idosa, uma figura quase invisível na paisagem da cidade. Ele a via. Dona Helena, ele disse, a voz mais suave do que o normal, mas carregada de uma convicção inabalável. Eu vejo você. Não vejo apenas sua idade ou o cansaço. Eu vejo a força que a trouxe até aqui, a bondade que a fez cuidar de tantos, a vida que a senhora viveu. E não há nada de errado em aceitar um pouco de gentileza em troca. Aquelas palavras, eu vejo você, atingiram-na com a força de um soco. Ninguém, em décadas, havia dito algo assim. Ninguém a havia visto. Ela era a cuidadora, a provedora, a pilar, a pessoa que sempre estava lá para os outros, para o pai doente, para a irmã mais nova, para os sobrinhos órfãos, para os vizinhos necessitados. Seu rosto era o rosto da preocupação, da responsabilidade. Seus olhos, que se acostumaram a esquadrinhar o mundo em busca de problemas a serem resolvidos, de bocas a serem alimentadas, de corações a serem acalmados, nunca haviam sido o foco de um olhar tão perscrutador e, ao mesmo tempo, tão terno. Uma lágrima teimosa escorreu pelo canto do olho, pegando-a desprevenida. Ela tentou disfarçar, pigarreando, virando o rosto para a vitrine da padaria, onde bolos coloridos exibiam sua doçura, mas era tarde demais. O gelo que a envolvia há tanto tempo começou a rachar, um ruído quase inaudível no silêncio que se instalou entre eles. A vergonha inicial deu lugar a uma sensação estranha e morna, como a luz do sol depois de uma longa tempestade. Era a primeira vez que alguém, além de Deus em suas preces silenciosas, reconhecia a totalidade de sua existência, a profundidade de sua dedicação. Ele não a via como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa, complexa e digna, que merecia ser cuidada. Mas por quê? Ela sussurrou, a voz quase inaudível, o fio da palavra se desfazendo em desamparo. Por que se importa? Ele apenas balançou a cabeça, sem oferecer uma explicação rebuscada. A senhora sempre se importou com os outros, dona Helena. É a vez de alguém se importar com a senhora. E ele pagou pelo pão, ela não teve forças para recusar. Levou o pão para casa, o cheiro quente e convidativo misturado ao aroma de seu próprio perfume, um cheiro que não pertencia a ela, mas à gentileza de um estranho. Naquela noite, sentada em sua poltrona gasta, com o chá amornando ao seu lado, ela revisitou o momento. Eu vejo você. As palavras ecoavam em sua mente, desvendando camadas de uma solidão que ela havia aprendido a aceitar como destino. Não era uma solidão de ausência de pessoas, mas uma solidão de não ser vista em sua essência, de não ter a complexidade de sua vida reconhecida. Sempre fora ela a ver os outros. Lembrava-se da irmã caçula, febril, nos braços, os olhos grandes e assustados olhando para ela em busca de salvação. Ela via o medo, a dor, e encontrava força para afastar ambos. Lembrava-se dos sobrinhos, ainda crianças, com os olhos vermelhos de tanto chorar a perda dos pais. Ela via a orfandade e se tornava mãe, pai, porto seguro. Via a necessidade de cada vizinho, a panela vazia, a doença, a falta de um braço para ajudar na colheita. E ela estava lá, sempre, sem pedir nada em troca. Era seu fardo, sua vocação, era quem ela era. Mas agora, alguém a via. E era uma visão que a fazia sentir-se menos pesada, menos invisível,
Uma pequena chama, que ela pensava há muito extinta, começou a cintilar em seu peito. Não era um amor romântico, nem uma paixão avassaladora. Era algo mais profundo, mais fundamental. A restauração de uma humanidade que ela havia esquecido que possuía, a de ser merecedora de cuidado. O pão, ainda um pouco morno, estava sobre a mesa da cozinha. Ela o partiu, o miolo macio e o aroma familiar a envolvendo. Mas, desta vez, o sabor era diferente. Tinha o gosto da gentileza inesperada, da visão de um estranho, do tênue, mas persistente, fio de esperança que começava a tecer-se em sua vida. O futuro, que antes parecia uma linha reta e cinzenta de repetição, agora tinha uma pequena ondulação, um brilho fugaz de possibilidade. Era um presente que ela não sabia que precisava nem que merecia. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu a necessidade de recusá-lo. A porta, que ela mantivera trancada por tanto tempo, agora tinha uma fresta, permitindo a entrada de um raio de luz. E ela se pegou pensando com uma pontada de ansiedade e uma faísca de algo mais, se ele viria novamente amanhã. O pensamento era estranho, quase assustador, mas também carregava uma doçura que ela não provava há décadas. A melancolia de um passado de renúncias misturava-se agora com a frágil, mas potente, esperança de um futuro, onde ela também poderia finalmente ser cuidada. A leveza que havia preenchido seus passos nos últimos dias esbarrou na soleira da casa de Marcos, seu filho mais velho, como uma onda que encontra um rochedo. O jantar de domingo, antes um ritual de conforto, agora se apresentava como um tribunal informal. Isabel sentia o peso dos olhares antes mesmo de sentar-se à mesa. A fumaça das brasas do churrasco, que antes anunciava festa, agora parecia envolver o ambiente num véu de fumaça acre. Seu coração, que vinha ousando bater num ritmo diferente, mais livre, apertou-se com uma premonição sombria. Marcos foi o primeiro a atacar, a voz baixa, quase um sibilar, para não levantar suspeitas da nora e dos netos que corriam pelo quintal. Mãe, precisamos conversar sobre essa extravagância. O Sr. Silva não é flor que se cheire. Todos na cidade sabem. Ele não a olhava nos olhos, mas para um ponto fixo na toalha de mesa bordada, como se a mancha ali fosse mais interessante que a dor que suas palavras causavam. Isabel tentou manter a compostura. Marcos, por favor, é sobre João. E não há nada de errado. Ele riu, um som seco e desdenhoso. João, mãe, ele não quer seu coração, ele quer seu dinheiro. A senhora trabalhou a vida inteira para construir o que construiu. E agora, depois de ficar viúva, vai jogar tudo fora por um oportunista? É ridículo para a idade, mãe. O que os vizinhos vão pensar? O que o pai diria? A cada palavra, a melancolia se aprofundava em Isabel, um lago gelado que congelava sua recém-descoberta chama. A menção do falecido marido, uma tática velha e sempre eficaz, era a flecha mais afiada. Sentiu o rosto corar, não de vergonha pela relação, mas pela humilhação daquele julgamento público e cruel, mesmo que disfarçado. Sua nora, Lúcia, que até então parecia alheia, lançou-lhe um olhar de pena misturada com censura, a mesma que ela vira em tantas faces nos últimos dias, um manto invisível de desaprovação. O resto do jantar foi uma tortura silenciosa, pontuado por Marcos listando indiretamente os riscos e as consequências de suas escolhas, enquanto Isabel apenas mexia a comida no prato, a garganta fechada por um nó. A leveza de antes havia sido esmagada sob o peso da expectativa alheia. Ela saiu dali com um gosto amargo na boca, não do churrasco, mas da liberdade recém-adquirida que parecia já escorrer por entre os dedos. Na manhã seguinte, com o peso da noite mal dormida e as palavras do filho ecoando na cabeça, Isabel buscou refúgio na única pessoa que parecia capaz de enxergar além das convenções. Letícia, sua amiga de longa data, ouviu tudo em silêncio enquanto a fumaça de um café recém-passado dançava entre elas na pequena cozinha. O sol entrava pela janela, mas a alma de Isabel permanecia na penumbra. Eles me chamaram de ridícula, Letícia. Meu próprio filho me chamou de ridícula. Isabel desabafou, as lágrimas que segurara por horas finalmente encontrando o caminho, desenhando trilhas quentes em seu rosto enrugado. Ele disse que João só quer meu dinheiro, que estou jogando a vida fora. E a pior parte é que uma parte de mim, aquela parte velha e medrosa, quase acreditou nele. Letícia apenas a observou, com a sabedoria tranquila de quem já viu e viveu muito. Não houve repreensão, apenas compreensão profunda em seus olhos castanhos. Quando Isabel terminou de falar, a amiga segurou sua mão sobre a mesa, apertando-a com firmeza. Minha amiga? Letícia começou, a voz calma, mas cheia de uma força silenciosa. Você passou a vida inteira vivendo para os outros. Primeiro para seus pais, depois para seu marido, para seus filhos. Você abriu mão de tantas coisas, de tantos pequenos desejos, de tantos grandes sonhos.
em nome da família, da casa, da convenção. E agora, quando uma chance de felicidade pura bate à sua porta, você vai permitir que o medo e a opinião alheia te roubem isso de novo? Isabel levantou os olhos, procurando respostas no rosto da amiga. Eles sempre vão falar, Isabel. Se você ficar em casa triste, dirão que está se afundando. Se sair para se divertir, dirão que é inadequado para a sua idade. Se encontrar um novo amor, dirão que é interesseiro. Que seja, então. Que falem. Mas que falem de algo que te fez feliz, que te fez sentir viva. Não de uma vida de arrependimentos. Letícia apertou sua mão novamente. Um brilho de desafio em seus olhos. Vai viver, menina. Vai viver essa vida que te pertence por direito. Ninguém mais vai viver por você. Ninguém mais vai sentir o que você sente. É a sua vez. As palavras de Letícia foram como um bálsamo e um açoite ao mesmo tempo. Bálsamo para a ferida aberta pela rejeição do filho e açoite para a inércia que aprendia. Uma faísca, antes quase apagada, começou a crescer em seu peito, aquecendo o lago gelado que Marcos havia criado. Letícia tinha razão. Ela havia se dedicado de corpo e alma. Havia se anulado, se esquecido. E por quê? Para ser julgada e criticada no momento em que ousava buscar um pouco de si mesma? Chega. Com a coragem renovada pelas palavras de Letícia, Isabel sentiu uma mudança profunda, quase visceral. Não era uma raiva explosiva, mas uma resolução fria e inabalável. Ela sabia o que precisava fazer. No dia seguinte, decidiu enfrentar não apenas Marcos, mas o mundo invisível de expectativas que a sufocava. Escolheu o momento com cuidado, à noite, quando Marcos a ligou novamente com mais conselhos disfarçados de críticas. Mãe, eu só quero seu bem. Não quero que a senhora cometa um erro. A voz dele soava mais controlada agora, mas o tom subjacente de controle era palpável. Isabel respirou fundo. Suas mãos tremiam, mas não de medo, e sim de uma energia reprimida por décadas. Marcos, ela começou, sua voz surpreendendo-a pela firmeza. Eu passei a vida vivendo para vocês. Eu me dediquei a ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor dona de casa. Eu abri mão dos meus pequenos prazeres, dos meus desejos mais íntimos, até mesmo de alguns sonhos, para construir essa família, para educar vocês, para manter o que você chama de o que eu construí. A voz dela subiu um tom, a melancolia se transformando em uma onda de força. Eu sacrifiquei minha juventude, minha liberdade, muitas vezes minha própria felicidade, para que vocês tivessem o que precisavam, o que queriam. Houve um silêncio na linha. Marcos parecia surpreso com a virulência contida de sua mãe. E agora? Isabel continuou, a voz embargada pela emoção, mas irredutível. Quando eu encontro um resquício de alegria, um sopro de vida nova, um homem que me vê de uma forma que eu pensei que nunca mais seria vista. Vocês querem me roubar isso de novo? Querem me condenar a uma velhice solitária e triste apenas para satisfazer as expectativas de vocês? Ou o que os vizinhos vão pensar? Ela não esperou resposta. Eu sinto muito, meu filho, mas a partir de hoje a minha vida é minha e eu vou vivê-la. Se isso não agrada a você, ou a quem quer que seja, então essa é uma escolha que terei de aceitar. Mas não vou mais viver na sombra do que deveria ser. Já dei demais. Agora é a minha vez. Ela desligou o telefone, o som do clique final parecendo cortar as amarras de uma vez por todas. O tremor nas mãos demorou a passar, mas em seu peito, o fogo se acendia mais forte. A solidão que se seguiu àquele ato de rebeldia não foi vazia, mas preenchida por uma sensação de vitória agridoce. Tinha sido doloroso, mas necessário. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e apreensão, mas a convicção, alimentada pela coragem recém-descoberta, a impulsionava. Ela arrumou uma pequena mala, algumas roupas, alguns livros e uma fotografia antiga dos pais, um elo com sua própria juventude. Deixou para trás a casa grande e as memórias densas de uma vida dedicada aos outros. O apartamento que João havia arrumado para ela, um lugar simples e ensolarado, era seu novo refúgio, seu novo começo. A primeira noite no novo lugar, a primeira noite verdadeiramente sua, chegou com um misto de esperança e uma melancolia familiar. João estava lá, paciente e sorridente. A conversa fluiu leve, a música suave enchia o pequeno espaço. Mas quando chegou a hora, quando os olhos dele se fixaram nela com uma ternura que ela não via há décadas, o medo se manifestou. Isabel sentiu o coração disparar, as mãos suarem. O corpo, seu corpo, que era um mapa de uma vida vivida intensamente, agora parecia um livro aberto, cheio de páginas que ela temia que ele julgasse. As marcas do tempo, as rugas nos cantos dos olhos, a pele que perdera o viço da juventude, as estrias da maternidade que o tempo não apagou. Ela havia se visto nua milhares de vezes, mas era sempre a si mesma, refletida num espelho impiedoso. Vê-la através dos olhos de um novo homem depois de tantos anos era aterrorizante.
E se ele se decepcionasse? E se o brilho em seus olhos se apagasse ao confrontar a realidade de um corpo que não era mais o de uma jovem mulher? João. A voz dela quase não saiu, um sussurro cheio de insegurança. Ela desviou o olhar, o rubor em seu rosto se intensificando. Ele se aproximou e, em vez de palavras, seus dedos encontraram o queixo dela, levantando-o suavemente. Os olhos dele eram calorosos, sem julgamento, apenas admiração. Isabel, ele disse, a voz rouca de ternura. Você é linda! E não eram apenas palavras. O modo como seus olhos percorreram o rosto dela, demorando-se em cada linha de expressão, em cada fio prateado que escapava de seu coque desfeito, transmitia uma sinceridade que desarmou Isabel. Quando ele começou a desabotoar seu vestido, um por um, lentamente, cada toque era uma carícia respeitosa. Não havia pressa, apenas uma reverência gentil. O tecido deslizou pelo corpo dela, revelando ombros, braços, a curva da cintura. Isabel sentiu uma lufada de ar frio, mas era o frio do pânico que começava a se dissipar. Ela fechou os olhos por um momento, as imagens de Marcos, dos vizinhos, do tempo, se desfazendo como fumaça. Quando ela abriu os olhos, ele estava ajoelhado, beijando a pele em seu ventre, onde as marcas da vida se aninhavam. Não havia repulsa, apenas adoração. Aquele gesto simples, tão carregado de significado, derrubou todas as suas barreiras. Lágrimas, diferentes das que derramara no dia anterior, brotaram em seus olhos. Não eram de tristeza, mas de um alívio avassalador. Alívio de ser vista, de ser aceita, de ser amada em sua totalidade, com suas imperfeições e sua história. Os medos se esvaíram, substituídos por uma onda de gratidão e uma intimidade profunda que ia além do físico. Ele a amou com as mãos, com os lábios, com os olhos, com cada fibra de seu ser. E ela, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu inteira. Cada beijo, cada carícia, era uma confirmação de que ela havia feito a escolha certa, de que havia valido a pena a luta, a dor da ruptura. Aquele toque era a promessa de um futuro que ela pensava não mais existir. Um futuro onde ela poderia finalmente ser simplesmente Isabel, amada e desejada, em sua própria pele. A melancolia persistia, como uma sombra distante, mas a esperança, brilhante e quente, finalmente prevalecia. Aquele corpo, antes objeto de sua própria vergonha e do julgamento alheio, agora era um templo, adorado e celebrado. E ela se permitia, pela primeira vez em muito tempo, sentir a vida pulsar, a vida que era dela e só dela. O sol da manhã, que penetrava pelas frestas das persianas do quarto de João, tecia padrões dourados na colcha, um convite suave para despertar. Isabel sentiu o calor do corpo dele ao seu lado, o ritmo constante de sua respiração. Virou-se para encará-lo, e um sorriso terno surgiu em seus lábios, ao observar seus traços relaxados em sono profundo. Aquele homem com quem ela compartilhava agora não apenas as manhãs, mas a essência de sua nova vida, era a personificação da escolha que havia feito. A noite anterior e todas as que se seguiram haviam sido um bálsamo para sua alma, uma confirmação de que havia valido a pena a coragem de romper. Não era a paixão ardente da juventude, mas a profunda e acolhedora intimidade de duas almas maduras que se reconhecem e se adoram, cada marca do tempo no corpo do outro celebrada como um mapa de uma jornada valiosa. João despertou lentamente, os olhos castanhos piscando antes de fixarem-se nela com um brilho de ternura. Bom dia, minha Isabel, ele sussurrou, a voz ainda rouca de sono, mas carregada de uma doçura que fez o coração dela se expandir. Um beijo suave na testa, depois nos lábios. Naquele gesto matinal, simples e despretensioso, residia a promessa de um novo começo. Um mundo que Isabel pensava estar para sempre fechado para ela. A solidão, que por décadas havia sido sua companheira mais fiel, recuava diante da presença dele. Um vácuo preenchido por risos, conversas e o toque gentil de suas mãos. Os dias se desenrolavam em uma rotina que, para Isabel, era uma melodia nova e encantadora. O apartamento de João, outrora um espaço de solteiro funcional, havia se transformado em um lar compartilhado, impregnado com os aromas de café fresco, o cheiro de pão torrado e as fragrâncias das flores que ele sempre fazia questão de trazer. As manhãs eram preenchidas com conversas leves, planos para o dia, a leitura compartilhada do jornal e a música suave de um rádio antigo. Eles cozinhavam juntos, improvisando receitas, rindo das pequenas falhas e celebrando os sucessos. As tardes eram dedicadas a longas caminhadas pelas ruas da cidade, parando para observar o movimento, para conversar com velhos conhecidos e, inevitavelmente, com alguns curiosos. À noite, a leitura compartilhada de um livro, a discussão de notícias, ou simplesmente o silêncio confortável que só se encontra entre duas pessoas que se entendem sem precisar de palavras.
Cada pequeno gesto de João, o modo como ele segurava sua mão ao atravessar a rua, a forma como lhe trazia uma xícara de chá quando ela parecia cansada, o brilho em seus olhos quando ela ria de suas piadas, era um lembrete constante de que ela havia feito a escolha certa. Ele não a sufocava, mas a libertava. Ele não a julgava, mas a admirava. Ele não a queria diferente, mas a celebrava em sua inteireza, com suas memórias e seus desafios. No entanto, a vida, como um rio caudaloso, nunca é completamente serena. A quietude da felicidade compartilhada era, por vezes, interrompida pelas reverberações das ondas que ela havia criado ao se desvencilhar de sua antiga existência. O silêncio do telefone, que antes ela aceitava com resignação, agora pesava em sua alma como um fardo. Marcos não ligava, nem a nora. As netas, que ela tanto amava, pareciam ter sido instruídas a manter distância, pois as raras mensagens que recebia eram frias e impessoais, mediadas por Lúcia. Aquela parte da vida de Isabel, outrora o centro de seu universo, havia se tornado um vácuo, um buraco, que por mais que João tentasse preencher com seu amor, deixava uma melancolia profunda em seu coração. Ela havia escolhido sua liberdade, sua felicidade, mas o preço parecia ser o afastamento de seus próprios filhos. Uma dor aguda, fria e insistente perfurava-se a armadura de sua recém-adquirida paz. Ao caminhar pelas ruas da cidade, Isabel notava os olhares. Os sussurros abafados nas padarias e nas lojas, os cumprimentos apressados, quase furtivos, das antigas vizinhas. Ela era a viúva que arranjou um namorado, a mãe que largou tudo por um caso. Algumas pessoas desviavam o olhar, outras a observavam com curiosidade mórbida, e poucas, muito poucas, lhe dirigiam um sorriso sincero, geralmente acompanhado de um "que bom te ver feliz, Isabel", sussurrado. A sociedade, pequena e provinciana, era um espelho implacável, e Isabel via ali o reflexo de sua ousadia, de sua indecência. Os julgamentos não eram expressos em voz alta como os de Marcos, mas eram tecidos no ar rarefeito, em cada silêncio, em cada desvio de olhar. A melancolia, nessas horas, apertava-lhe o peito, um lembrete amargo de que a liberdade vinha com o ônus da desaprovação. A cada novo dia, ela precisava reafirmar para si mesma que a dor do julgamento externo era um preço justo pela autenticidade que agora permeava seus dias. Em momentos de introspecção, sentada à janela, observando o movimento da rua enquanto João lia um livro, Isabel se perguntava se havia sido egoísta, se a busca por sua própria felicidade havia causado um dano irreparável em sua família. A imagem do rosto desapontado de Marcos, a voz dele ecoando ridículo, ainda a assombrava em noites de insônia, quando a cidade silenciava e seus próprios pensamentos ganhavam volume. Seria ela a vilã da história, a mãe que abandona, a mulher que desonra a memória do marido? As dúvidas, como ervas daninhas, tentavam brotar no solo de sua nova felicidade, ameaçando sufocar a pouca esperança que cultivava. João, percebendo a sombra ocasional em seus olhos, não tentava minimizar sua dor. Ele simplesmente a abraçava, apertando-a contra o peito, beijando seus cabelos e dizia: "É difícil, eu sei, mas você tem direito à sua felicidade, Isabel. Ninguém pode tirar isso de você. Eles precisam de tempo para entender. Ou não entenderão. E essa também é uma escolha deles." Suas palavras eram um bálsamo, um lembrete constante de que ela não estava sozinha na batalha. A esperança se agarrava a essas palavras, a essa compreensão, como uma planta que busca a luz em meio à escuridão. Ele entendia a complexidade de seus sentimentos, a intersecção de alegria e pesar, e era essa compreensão que a nutria. Letícia continuava sendo seu porto seguro, uma voz de razão e força no turbilhão de emoções de Isabel. "Minha amiga", Letícia disse um dia enquanto dividiam um bolo de fubá com café, "não se culpe pelo que os outros não querem ou não podem entender. Sua vida é sua obra e só você pode pintá-la. Eles estão presos na tela que eles mesmos criaram para você, mas você se libertou. A dor que eles sentem é a dor de verem que você não precisa mais ser quem eles queriam que você fosse. E isso, minha querida, é um sinal de que você está no caminho certo." As palavras de Letícia, sempre tão diretas e cheias de vida, eram o combustível que Isabel precisava para reafirmar suas escolhas, para solidificar sua convicção de que não havia desonrado ninguém ao finalmente se honrar. Aos poucos, Isabel sentiu uma mudança mais profunda dentro de si. A mulher que havia chegado ao apartamento de João, carregando o peso de décadas de expectativas alheias e a culpa de sua recém-adquirida liberdade, estava se transformando. Não era uma metamorfose súbita, mas um desabrochar lento, como uma flor que se abre ao sol após uma longa noite. Ela começou a se permitir pequenos luxos, como um chapéu novo que nunca teria comprado antes, um livro de poesia que sua versão antiga consideraria um desperdício de tempo. Ela ria mais, um riso vindo do fundo da alma,
e se permitia sentir alegria sem culpa. A presença de João a incentivava a explorar novas facetas de si mesma, a abraçar a mulher que ela sempre quis ser, mas que nunca teve permissão para aflorar. A melancolia não desapareceu completamente. Ela se aninhava nos cantos de seu coração como uma lembrança persistente do que foi perdido, a proximidade com seus filhos, a imagem de mãe perfeita que ela havia construído. Mas essa melancolia não a definia mais. Era uma parte de sua história, um tempero agridoce que dava profundidade à sua nova felicidade. A esperança, por outro lado, crescia a cada dia. Era a esperança de que o tempo curaria as feridas, de que seus filhos um dia entenderiam, de que a vida tinha ainda muito a oferecer e que ela, Isabel, estava pronta para receber. Ela não buscava o esquecimento, mas a reconciliação com o passado e a celebração do presente. Ela se sentia como uma árvore antiga, que após anos de podas e direções forçadas, finalmente encontrava seu próprio espaço para crescer, para estender seus galhos em direções que nunca antes havia ousado. As raízes, antes presas à terra da convenção, agora buscavam novas fontes de nutrição, mais profundas e verdadeiras. E ao seu lado, João era o sol gentil, que a nutria e a incentivava a florescer em sua plenitude, sem medo de seu próprio brilho. O julgamento do mundo exterior, as dores da separação familiar, ainda eram nuvens no céu de sua existência. Mas o sol da sua escolha e do seu amor era forte o suficiente para brilhar através delas, prometendo um dia mais claro, um futuro onde ela não apenas sobreviveria, mas prosperaria, fiel a si mesma. Era uma jornada difícil, mas ela não estava mais sozinha, e isso fazia toda a diferença. Ela havia escolhido viver e estava finalmente aprendendo a fazê-lo. A cada novo dia, ela encontrava mais força para segurar a mão de João e seguir em frente, em direção ao desconhecido, mas cheio de promessas. A voz de Fernando atravessou a linha telefônica como uma lâmina fria, cortando a efemeridade da sua recente paz. Mãe, o que está acontecendo? Ele quer o seu dinheiro, não quer. Que ridículo é isso! As palavras, carregadas de uma ração calculada de preocupação e ultraje, ecoaram na cozinha, ricocheteando nas memórias de uma vida inteira dedicada aos filhos, às expectativas alheias. Não era a primeira vez que ele tentava ditar os rumos de sua existência, mas agora, com Manuel ao seu lado, ou pelo menos no horizonte próximo de seus sentimentos, o ataque parecia mais pessoal, mais vil. Ela segurou o telefone com a mão trêmula, mas não de medo. Era uma vibração de indignação, de uma fúria antiga que começava a borbulhar. Fernando, você não sabe do que está falando. Ela conseguiu dizer, a voz mais firme do que esperava, mas ele não parou. Ele listou cada sacrifício que ela fizera, cada hora extra que trabalhou, cada migalha que economizou para garantir o futuro deles, como se tudo isso a desqualificasse agora para ter um presente, para ter o seu presente. Você está sendo enganada, mãe, na sua idade, com a sua inocência. É um absurdo. O que os outros vão pensar? A última frase, o que os outros vão pensar, foi o golpe final. Durante décadas ela fora prisioneira dessa frase. Uma corrente invisível que a impedia de respirar fundo, de rir alto demais, de amar fora dos moldes. A tristeza era profunda, um poço de mágoa que parecia não ter fundo. Será que a vida dela, os seus desejos, os seus sonhos mais tardios, seriam sempre um anexo, uma nota de rodapé à história de seus filhos? A melancolia a envolveu, fria e pegajosa, ameaçando arrastá-la de volta para o limbo da invisibilidade. Naquela mesma tarde, enquanto preparava um chá que nunca chegou a beber, o telefone tocou novamente. Era Lúcia, sua amiga de longa data, com quem dividira segredos, risadas e algumas poucas e preciosas lágrimas. Ela desabafou, a voz embargada pela humilhação e pelo cansaço de lutar contra fantasmas familiares. Lúcia ouviu em silêncio. A paciência infinita de quem já vira o mundo virar do avesso muitas vezes. Escuta aqui, minha querida. Lúcia finalmente disse, a voz suave, mas firme como um rochedo. Eu conheço você desde que éramos meninas. Eu vi você lutar, vi você se anular por todo mundo. Você passou uma vida inteira vivendo para os outros, para as expectativas, para o que os outros iriam pensar. E o que você ganhou com isso? Nada além de uma vida pela metade. Fernando já é um homem feito. Ele não precisa que você viva por ele. Ele precisa entender que você tem o direito de viver por você mesma finalmente. Vai viver, menina? Vai, viva. Não peça permissão a ninguém, especialmente não a quem já está feliz e completo com a própria vida. As palavras de Lúcia foram um sopro de ar fresco, uma lufada de coragem que varreu a névoa de dúvida. A melancolia não se dissipou por completo. Cicatrizes emocionais não somem assim, mas uma chama de esperança, de determinação, acendeu-se dentro dela.
Lúcia não estava apenas dando um conselho. Ela estava lembrando-a de quem ela era, de quem ela poderia ser. Na manhã seguinte, com o coração acelerado e a alma revestida de uma coragem há muito adormecida, ela ligou para Fernando. Não para se desculpar, nem para explicar, mas para declarar. Fernando, escute bem. Ela começou, a voz soando mais forte do que ela jamais imaginara possível. Eu passei a vida vivendo para vocês. Eu vivi para o seu pai, para os seus irmãos, para você. Eu abri mão dos meus sonhos, dos meus desejos, porque achava que era o meu dever. E não me arrependo de ter lhes dado o meu melhor. Mas agora é a minha vez. Houve um silêncio do outro lado da linha, pesado, talvez chocado. Ela continuou, a cada palavra sentindo um peso se desprendendo de seus ombros. Eu sou uma mulher adulta, capaz de tomar minhas próprias decisões. E se eu escolher amar, se eu escolher recomeçar, se eu escolher ser feliz, isso é problema meu. E não me importa o que os outros vão pensar. Chega, eu não vou mais viver na sombra de ninguém. Eu escolho a minha felicidade. E se você não puder aceitar isso, então é você quem tem um problema, não eu. Desligou o telefone, as mãos ainda trêmulas, mas agora de uma adrenalina libertadora. Uma lágrima escorreu, não de tristeza, mas de uma profunda sensação de catarse. Havia sido a cena de força que ela nunca pensou que teria coragem de encenar. O mundo, ou pelo menos o seu pequeno e claustrofóbico mundo familiar, havia sido confrontado. E ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se a vencedora. O encontro com Manuel, dias depois, não foi apenas um encontro, foi um rito de passagem. A conversa fluiu leve e fácil, como se eles se conhecessem há vidas. Seus olhos se encontravam, cheios de uma ternura que ela pensou nunca mais experimentar. O convite para a casa dele para passar a noite veio quase como uma consequência natural, um próximo passo inevitável em sua jornada de redescoberta. E ela aceitou, não sem um nó no estômago, uma apreensão que vinha de anos de esquecimento do próprio corpo, da própria intimidade. No silêncio aconchegante do quarto de Manuel, sob a luz suave do abajur, o medo começou a se manifestar. O medo de ser vista nua, o corpo marcado pelo tempo, pela gravidade, pelas histórias que cada ruga e cada flacidez contavam. O medo de que seus seios já não fossem os de uma jovem, de que sua barriga não fosse lisa, de que suas coxas guardassem as marcas de uma maternidade distante. Ela se sentia vulnerável, exposta não apenas a ele, mas a si mesma, às expectativas irrealizadas, à imagem da mulher que um dia fora e que agora era apenas uma lembrança difusa. Quando Manuel se aproximou, ela hesitou, o coração martelando contra as costelas. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão, gentilmente segurando a dela. Seus olhos eram um oceano de paciência e carinho. Ele a convidou para o abraço com o olhar, e ela, lentamente, deixou que o casaco da timidez e da vergonha deslizasse. Cada peça de roupa que caía era um pedaço de armadura que ela abandonava, revelando não apenas a pele, mas a alma. Quando estava finalmente ali, despida sob o olhar dele, uma onda de rubor a invadiu. Tentou cruzar os braços, esconder-se, mas ele a impediu. Com a ponta dos dedos, tocou seu rosto, depois seu pescoço, deslizando pelo ombro. Seu toque era reverente, como se estivesse explorando um mapa precioso, cada linha e curva contando uma saga. Ele a beijou suavemente na testa, depois nos olhos, e então nos lábios, um beijo que era promessa e aceitação. "Você é linda!" ele sussurrou, a voz rouca. E não eram apenas palavras. O modo como seus olhos brilhavam, o calor de suas mãos que agora percorriam sua cintura, o cuidado com que a abraçou, a puxando para perto, tudo falava de uma adoração genuína. Não havia julgamento, apenas ternura. O medo, que minutos antes parecia um monstro devorador, começou a encolher, substituído por um alívio tão profundo que fez seus olhos marejarem. Ele a deitou suavemente na cama, e ali, nos braços dele, ela sentiu-se pela primeira vez em décadas completamente vista e aceita. Não apenas a mulher que ele conhecera recentemente, mas a mulher que ela era em sua totalidade, com todas as suas marcas e sua história. O alívio de ser adorada, e não apenas tolerada ou desejada por uma versão idealizada, foi uma cura para feridas antigas. Naquela noite, a intimidade não foi apenas física. Foi uma comunhão de almas, um encontro onde a vulnerabilidade encontrou o abraço e a insegurança se dissolveu no carinho. Ela adormeceu aninhada nele, um sorriso leve nos lábios, sentindo o peso do mundo se esvair. A melancolia ainda espreitava em alguns cantos da alma, uma lembrança dos anos perdidos, dos sacrifícios silenciosos. Mas a esperança, agora, brilhava mais forte, uma promessa de que a vida, afinal, ainda tinha muitas primaveras guardadas para ela, e ela estava pronta para vivê-las, plena e sem culpas. O sol da manhã espreitava pelas cortinas do quarto de Manuel, pintando o chão com listras douradas.
Ao seu lado, ele ainda dormia. O ritmo suave de sua respiração, um bálsamo para a alma dela. A noite anterior havia sido um portal, uma passagem para uma versão de si mesma que ela pensou estar perdida para sempre. O medo de ser vista, de ser julgada, havia se dissolvido no calor dos braços dele, na ternura de seu olhar. Um sorriso leve flutuou em seus lábios, mas vinha acompanhado de uma pontada de melancolia. Quantos anos vivera sem essa leveza, sem essa entrega? Uma vida inteira? Talvez. O tempo perdido era um rio que não voltava, mas o presente agora era um mar a ser navegado. O relacionamento com Manuel floresceu como uma flor rara num jardim esquecido. Não havia pressa, apenas uma profunda e mútua apreciação. Eles compartilhavam refeições demoradas, conversas que se estendiam pela madrugada e silêncios confortáveis, cheios de entendimento. Ele a incentivava a falar sobre si mesma, sobre seus sonhos e arrependimentos, algo que ninguém nunca havia feito com tanta sinceridade. E ela, pela primeira vez, sentia-se à vontade para fazê-lo. Ela se via mudando dia após dia, uma transformação sutil, mas profunda. A voz que antes hesitava, agora falava com mais convicção. O corpo que se encolhia, agora se movia com uma nova graça. Uma das primeiras grandes mudanças veio com a percepção de que sua vida profissional, uma âncora de segurança por tantos anos, agora parecia um fardo. O emprego de escriturária, monótono e desinspirador, era um lembrete constante da vida que ela havia adiado. As palavras de Lúcia, "Vai viver, menina", e o abraço acolhedor de Manuel deram-lhe a coragem para questionar. Por que continuar ali se seu coração clamava por algo diferente? A decisão não foi fácil. Havia o medo da instabilidade, a culpa de talvez desperdiçar anos de experiência, o fantasma da opinião de Fernando. Mas a voz interior que Manuel a ajudara a encontrar era mais forte. Com as mãos trêmulas, mas o espírito firme, ela redigiu sua carta de demissão. Cada palavra parecia um desatar de nós, um alívio lento e profundo. Ao entregá-la, sentiu uma mistura agridoce de tristeza e libertação. Era o fim de um capítulo, de uma era de resignação. O futuro era incerto, sim, mas pela primeira vez, a incerteza parecia uma promessa, não uma ameaça. Com o tempo livre que o desemprego lhe concedeu e a insistência gentil de Manuel, ela explorou um antigo anseio, a pintura. Sempre tivera um fascínio pelas cores, pela forma, mas a vida de esposa e mãe, seguida pela rotina de trabalho, nunca lhe dera espaço para isso. Agora, em seu pequeno apartamento, com um cavalete emprestado e tintas vibrantes, ela se entregava à tela. No início, era desajeitado, as pinceladas inseguras, mas a cada dia algo novo surgia. Flores, paisagens abstratas, até mesmo o rosto de Manuel, capturado em suaves tons de azul e marrom. A melancolia se esvaía enquanto as cores dançavam no pincel, substituída por uma concentração prazerosa, uma redescoberta de sua própria capacidade de criar, de expressar. Era como se as emoções que ela havia engolido por anos agora encontrassem uma saída em tintas e texturas. Manuel a levou para conhecer sua família gradualmente. Primeiro a mãe, uma senhora de olhos vivos e sorriso acolhedor, Dona Clara. Ao contrário da sua própria experiência com as rígidas expectativas sociais, Dona Clara a recebeu não como uma nova mulher ou um problema, mas como uma pessoa valiosa na vida de seu filho. Manuel nunca foi tão feliz, ela disse, segurando a mão dela com carinho. É um prazer tê-la em nossa família, minha querida. A aceitação de Dona Clara foi um bálsamo, uma confirmação de que sim, ela merecia esse amor, essa nova chance. A sabedoria daquela mulher transmitia uma paz que há muito ela buscava. Os filhos de Manuel, já adultos e com suas próprias vidas, também a receberam com uma abertura que a surpreendeu. Havia uma leve apreensão inicial em seus olhares. Talvez a curiosidade sobre quem era a mulher que havia despertado tal alegria em seu pai. Mas ao ver a genuína felicidade de Manuel e a autenticidade dela, suas reservas se dissiparam. Beatriz, a filha mais velha, uma mulher vibrante e independente, foi a primeira a abraçá-la calorosamente. O pai nunca teve tanto brilho nos olhos, ela comentou, com um sorriso sincero. João, o filho, um homem mais calado, expressou sua aceitação em gestos de respeito e conversas pontuais, onde ela sentia-se incluída e valorizada. No seio daquela nova família, ela encontrou um refúgio, um contraste vívido com a frieza de seus próprios filhos. Não era uma substituição, mas uma expansão de seu mundo emocional. A melancolia da comparação ainda a visitava, um lembrete doloroso do que ela não tinha com Fernando. Mas a esperança que se acendera em seu coração agora alimentava-se daquele novo calor, daquela aceitação incondicional. A vida, ela percebeu, não era sobre apagar o passado, mas sobre construir um presente tão vibrante que as sombras antigas parecessem distantes, cada vez menores. Ela estava finalmente desenhando o próprio caminho, com pinceladas de cor e um coração cheio de uma esperança renovada.
4 anos se desdobraram em frente dela como as páginas de um livro que ela finalmente se permitia ler. A melancolia, antes uma sombra constante, agora era apenas um rastro tênue, uma memória distante, por vezes visitada, mas nunca mais permitida a dominar seu horizonte. Os cabelos, agora com mais mechas prateadas, emolduravam um rosto que, embora marcado pelo tempo, exibia uma serenidade e um brilho que antes lhe eram desconhecidos. Seu coração, antes tão calejado e guardado, florescia em cada risada, em cada abraço. Sua casa, o pequeno apartamento que antes parecia um refúgio solitário, transformou-se num ninho de afeto e alegria. As paredes, antes brancas e impessoais, agora exibiam suas telas vibrantes, um testemunho silencioso de sua redescoberta. Os sábados eram sagrados para o almoço em família, e a mesa, sempre posta com carinho, recebia os filhos e netos de Manuel, que a abraçavam com a familiaridade e o carinho que ela jamais imaginou ter. Os netos, pequenos e cheios de vida, corriam pelos corredores, suas risadas ecoando e preenchendo cada canto do ambiente, transformando a quietude em um burburinho delicioso. Ela os observava com um amor que transcendia laços de sangue, um amor construído na doçura dos dias e na aceitação incondicional. As viagens, antes um luxo distante ou uma obrigação familiar, tornaram-se simples e preciosas escapadas. As praias do litoral, com seu cheiro de maresia e a dança hipnotizante das ondas, viram-na de mãos dadas com Manuel, caminhando na areia, o riso leve ao sentir a água fria nos pés. Pequenas pousadas no interior, com suas paisagens bucólicas e o silêncio que convida à reflexão, serviram de cenário para conversas sussurradas sob um céu estrelado, onde os sonhos se misturavam às memórias. Não eram viagens grandiosas, mas eram profundas, cada uma delas uma celebração da vida que ela estava finalmente vivendo. Nessas paisagens, nesses momentos de quietude, ela refletia. O rosto de Fernando, o silêncio de seus próprios filhos, ainda surgia em sua mente de vez em quando, como um fantasma insistente. A mágoa permanecia, uma cicatriz que jamais desapareceria por completo, mas já não a definia. Ela compreendia que a falta de aceitação deles era um reflexo de suas próprias limitações, não das dela. Ela havia escolhido a si mesma, escolhido a felicidade, escolhido o amor, mesmo que isso significasse deixar para trás algumas das amarras do passado. Não foi sorte, foi escolha. Ela sussurrava para si mesma, olhando para um mar infinito ou para as estrelas cintilantes. A vida não lhe havia dado Manuel, ou a felicidade. Ela havia lutado por eles, ousado buscá-los, rompido com a inércia e a resignação. A sorte pode ter aberto a porta, mas a coragem de cruzar o limiar, de construir um novo caminho, havia sido toda dela. Essa epifania era um dos maiores tesouros que a idade e a experiência lhe haviam concedido. Sentada na varanda de sua casa, observando o sol se pôr, as cores se espalhando pelo céu como em uma de suas telas, ela sentiu uma plenitude que nunca imaginou ser possível. O calor do chá nas mãos, o cheiro de tintas frescas que ainda pairava no ar, a voz de Manuel lendo um livro na sala de estar, tudo era parte de sua nova realidade. E você? Já se sentiu invisível? Como se a sua própria história tivesse sido eclipsada pela de outros? Já deixou seus sonhos mais profundos adormecerem sob o peso das obrigações e expectativas? Se essa história te deu um vislumbre de esperança, se te fez pensar que a vida ainda reserva capítulos inéditos e emocionantes, saiba que essa chama que você sente é real. Nunca é tarde para ser amada, para reencontrar a si mesma, para pintar sua própria tela com as cores mais vibrantes. A escolha é sua, e o agora é o único tempo que realmente importa.